Esse vídeo é uma tentativa de explicar para vocês um pouco da onde que está o problema do mundo. Ao longo de muitos anos da minha vida, uns 2 ou 3 anos, nos últimos 2 ou 3 anos, eu observei muito o mundo e a ideia de outras pessoas, de outros pensadores, tentando entender aonde que está o problema do mundo. Por que que tem tanta fome? Por que que tem tanto sofrimento? Por que que uns ganham muito e outros ganham pouco? Por que que tem gente que morre aí a mercê? Por que que tanta gente sofre? Porque uns têm muito e a maioria não tem nada? Por que que, em outras palavras, tem tanta desgraça em nosso meio, em nossa vida, na nossa existência e tudo mais? E observando, eu pude perceber que a raiz de tudo de mal que existe no mundo, de todas as coisas ruins e desagradáveis que tem no mundo, ela é proveniente do egoísmo ou da falta de amor. Vai dar no mesmo, né? O que é a falta de amor? O amor, se a gente for pegar ali um amor bíblico, é um amor que ele significa o querer o bem das pessoas, querer fazer o bem. E hoje você não encontra isso mais. Aliás, a gente nunca encontrou. É até uma ideia que eu tenho que discordar muito das pessoas, que elas dizem assim: ah, antigamente era bom, antigamente as coisas eram melhores, hoje o mundo está perdido. Que nada, tá a mesma coisa. O mundo sempre esteve perdido. As coisas sempre estiveram ruins. A questão é que eu não sei muito bem onde elas se informaram para achar que lá atrás as coisas eram boas. Sempre houve guerra, sempre houve fome, sempre houve morte, todo tipo de coisa ruim que acomete o ser humano. Sempre teve isso e agora não é diferente. As pessoas ficam falando agora da atualidade, o mundo está perdido, o mundão não tem jeito não. Sempre esteve perdido. Elas falam como se um dia teve jeito, como se um dia o mundo esteve bom. Sempre foi ruim. E esses problemas que acontecem, sempre aconteceu. E a raiz disso é o egoísmo. Por quê? Porque a gente só consegue olhar para o próprio umbigo. Na minha última escola que eu estudei, na do ensino médio, quando eu cheguei lá, no primeiro ano, eu comecei a perceber muito problema interno lá dentro. E eu tentava entender por que aquelas coisas não se resolviam. A princípio eu percebi que os alunos não tinham muito interesse em fazer aquela escola ir para frente, fazer aquela escola crescer. Tinha muita coisa negligenciada lá dentro que muita gente deveria estar fazendo, mas não fazia. Eu comecei a matutar tentando achar o problema. Logo de entrada eu já percebi que os alunos faziam mal e mal a obrigação porque eram obrigados. Ou seja, de maneira voluntária, falar assim, vou fazer para ajudar a escola, não tinha ninguém que fazia. Aí eu fui tentar fazer a minha parte como aluno, mas eu percebi que só tinha eu. Entende? Eu fui observar também que não era só os alunos. Os funcionários e todo mundo que estava por trás daquilo seguem a mesma coisa. Todo mundo só quer cuidar do próprio umbigo, cuidar da própria obrigação. E não é só naquela escola. Em todas as outras, em fábricas, em indústrias, todo tipo de instituição e funcionamento hoje é a mesma coisa. Se você parar para observar, todo lugar é a mesma coisa. Na maioria das vezes, as próprias famílias, as famílias são assim. Entende? Cada um só vai olhar para o próprio umbigo. E é por isso que não funciona. O ser humano hoje está no meio de 7, agora 8 bilhões de outros indivíduos da mesma espécie, mas é como se ele estivesse só. Porque na hora do aperto não tem ninguém. Aliás, tem, mas não está. É como se não tivesse. Porque está ali presente, mas é como se não estivesse, porque ninguém estende a mão. Ninguém ajuda, ninguém se importa com o outro, ninguém se põe no lugar do outro. E tem essas campanhas, campanha da fraternidade, campanha do amor, campanha de não sei o quê, campanha do combate ao suicídio, combate à depressão. No fundo, as próprias pessoas que estão por trás dessa campanha não estão nem aí para quem se suicida, para quem se mata, para quem está com depressão, para quem está com fome. Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. A gente não está nem aí. Entende? Então o problema do mundo vai estar nisso, está relacionado com isso. Pode parar para vocês pensarem, vocês vão perceber. Essa é a raiz do mal do mundo. Se a gente se colocasse no lugar das pessoas, se a gente sentisse a dor das pessoas, se a gente tivesse misericórdia um do outro, se a gente colaborasse na vida do outro, entende? Gerando essa corrente mútua de amor, de fazer o bem, de querer o bem. Entende? Não em palavra, não em campanha, não em postagenzinha de WhatsApp, textozinho de Instagram, essas postagens que não adianta de porcaria nenhuma. É na prática, é no oculto, no secreto. Ajudar as pessoas,
partilhar um tempo da nossa vida, separar um tempo da nossa vida para estar dedicando aos outros. Porque o que eu vejo hoje é o seguinte: a desgraça acontece na vida de todo mundo, mas um ou outro consegue, digamos assim, obter o sucesso. Aqui esse sucesso eu tenho que deixar aqui entre aspas, porque estou me tratando da questão financeira. Conseguem crescer financeiramente na vida e obter esse sucesso, enquanto a maioria não obtém. E depois que ele obtém, aí ele vai viver a vida dele de luxo e deixa todos os outros para trás. Isso é o que você mais vê. Você mais vê. Gente que veio de lá de baixo, pobre, cresceu, foi lá para cima e pronto, deixou todo mundo lá atrás que estava com ele lá atrás. É assim que funciona. É uma corrida única. Cada um correndo por si, não tem união. Não tem união. Se um conseguir, só ele conseguiu. E se um cair, ele caiu sozinho, porque não tem ninguém para levantar. Esse é o problema do mundo. Entende? Não é político, não é essas ideias que tem por aí, entende? Que tem 1 milhão de hipóteses que as pessoas ficam falando, o problema é esse, o problema é aquele, o problema é esse, o problema é aquele. No final das contas, não é nada disso. E a solução também não é essas coisas. Entende? Esses projetos de governo, essas campanhazinhas aqui não adianta. Porque as próprias pessoas que inventam essas campanhas, teoricamente estão preocupadas com as pessoas. Teoricamente. Mas na prática não tá. Ué, eu tô com minha barriga cheia. Que se dane se fulano vai dormir com fome hoje. Que se dane. É problema dele. Entende? E a minha barriga tá cheia. Ah, mas fulano tá dormindo debaixo da ponte. Que se dane, eu tenho um quarto aqui. O problema dele. É assim que o mundo funciona. Ah, mas fulano tá indo de pé. Eu tô no carro. Que se dane. Um dia eu andei de pé. Eu conquistei meu carro, tô andando no carro. É assim que o mundo funciona hoje. E eu quero te falar, você está só. Eu estou só. Nós estamos só. É uma luta, é como um animalzinho inocente perdido no meio de uma savana africana rodeada por leões, entende? Você tem tudo para dar errado, tudo, você não precisa de mais nada, tudo para dar errado. Então assim, o mundo hoje é isso. A gente já nasce tendo tudo para dar errado. O máximo que a gente consegue é se esforçar muito, se esforçar ao máximo para tentar, garantir de nada, para tentar reverter esses problemas que nos acometem. Mas o problema é muito mais a fundo do que as pessoas ficam. E eu já adianto. Parem para pensar, mas eu já adianto. A solução não está de política, igual gente que é fanática por política e fala, no dia que a gente ter político do bem, político de direito, político justo, o Brasil vai ser melhor. Pegando aqui o contexto brasileiro, mas isso é no mundo todo. Entende? O mundo vai ser melhor, não vai ser melhor. O mundo não vai ser melhor. O problema, a solução não está aí. O problema não está aí, a solução também não está aí. Eu vejo muita gente falando de político corrupto, mas os políticos são frutos da sociedade. Os políticos são frutos do Brasil. Afinal de contas, os políticos do Brasil vêm lá da Europa? Vêm da Ásia? Vêm da África? Não, os políticos do Brasil nasceram no Brasil, cresceram no Brasil e estão atuando no Brasil. Ou seja, eles são frutos brasileiros. Quem é responsável por eles sou eu, você e todo mundo aqui. A gente é que criou eles. Então, se eles são corruptos, antes deles serem corruptos, nós somos corruptos que formamos eles corruptos. O problema da nação começa lá quando a criança é mal educada. Mal educada, entende? Eu não digo mal educada no sentido de não ter nem tanto falando de ética, de aulas de etiqueta, de boa postura, de falar direito. Eu estou nem falando desse sentido de educação. Isso é legal, mas eu não estou nem falando disso. Eu estou falando de caráter, eu estou falando do amor um pelo outro, da misericórdia, da empatia, entende? De começar a desenvolver o que falta em nós. E aqui eu entrego a solução para a gente melhorar um pouco as coisas. Não que isso tenha completamente jeito, mas para amenizar um pouco. Para aqueles que querem a resposta a gente tem que desenvolver em nossa cabeça, em nosso coração, um senso de unicidade. Um senso de olhar para as pessoas e não ver exatamente outra pessoa. Ver como se fosse seu braço. Você olha para o seu braço e você vê assim, ah não, é outra pessoa. Ah, tem uma muriçoca ferroando aqui, mordendo, sei lá, picana. Ah, que se dane. Tá ferroando ele pra lá. Você pensa assim? Não. Você pensa assim, não, é o meu braço. É o meu braço. Você vai lá e mata ela. Pro seu bem. Entende? Porque ninguém odeia a própria carne. Então a gente precisa ter esse pensamento. Enxergar fulano como se fosse um braço seu. Enxergar ciclano como se fosse uma perna sua. Ainda que ele não possa lhe oferecer nada. Ainda que seja um mendigo de rua. Ainda que seja filho de outra pessoa. E filho até de uma pessoa que lhe fez mal.
Entende? Ainda que seja a própria pessoa que lhe fez o mal, enxergar ela como sendo seu irmão. Entende? Como fazem parte de você. Entender que se ela sofre e ela morre, um pedaço de você está morrendo. Quando a gente desenvolver esse senso, essa perspectiva, é uma perspectiva que você tem, e você desenvolve, ninguém nasce com isso, você tem que desenvolver essa perspectiva de enxergar o mundo não como sendo vários pontos individuais de pessoas, mas como sendo um total de pessoas que estão todas condenadas a sofrer, entende? Por causa disso, de egoísmo e falta de amor. Entender que a solução está aí, na união, no amor, de se pôr no lugar do outro, de dedicar um pouco da sua vida. Você que conseguiu crescer e chegar lá em cima, volta atrás, volta para onde você veio, que lá de onde você veio tem muita gente precisando sair. Volte, estende a mão e leva para frente, que é assim que a gente vai melhorar as coisas, é assim que a gente pode fazer o melhor pelas pessoas. Até a próxima.